Você já ouviu falar da Bíblia Etíope? Ela não é apenas um livro comum, mas uma verdadeira relíquia cheia de segredos, contendo 81 livros, bem mais do que as Bíblias tradicionais, como a famosa versão do Rei James, que tem apenas 66. Mas por que essa diferença? E mais importante, por que a maioria dos cristãos ao redor do mundo nunca teve acesso a esses textos? O que muita gente não sabe é que a Bíblia Etíope inclui livros que foram deixados de fora da maioria das versões ocidentais da Bíblia, como o livro de Enoque e os Jubileus. Esses textos falam de anjos caídos, gigantes e segredos antigos do universo, histórias consideradas tão polêmicas que acabaram sendo excluídas das versões mais conhecidas. Quem decidiu o que deveria ser incluído ou excluído? E por que esses textos foram considerados um risco? A história da Bíblia Etíope está envolta em segredos religiosos, questões políticas e até uma barreira linguística. Escrita em Ge'ez, uma língua antiga, suas palavras eram inacessíveis para quem não fazia parte dessa cultura. A exclusão desses textos não aconteceu por acaso. Havia algo muito maior envolvido, uma luta de poder que envolvia tanto a fé quanto o controle político. Neste vídeo, exploraremos por que a Bíblia Etíope foi marginalizada e o que ela contém de tão misterioso. A viagem ao passado irá revelar verdades que talvez você nunca tenha imaginado. A Bíblia Etíope é única em muitos sentidos. Enquanto a maioria das Bíblias ocidentais contém os livros tradicionais, esta versão oferece uma quantidade muito maior de textos, incluindo detalhes surpreendentes sobre eventos bíblicos que simplesmente não aparecem em outras versões. O livro de Enoque, por exemplo, descreve anjos caídos que desafiaram as ordens divinas e se envolveram com humanos, mudando completamente a forma como entendemos o Velho Testamento. Curiosamente, essas histórias foram mantidas em segredo para a maioria dos cristãos ao redor do mundo por séculos. Além de Enoque, outros textos, como os 3 livros de Mecabian, apresentam histórias de fé, batalhas e resistência que não fazem parte da tradição cristã ocidental. Isso levanta a questão: por que esses livros foram preservados na Etiópia, mas rejeitados em outros lugares? Enquanto o cristianismo crescia na Europa, teólogos buscaram uma versão mais uniforme da Bíblia, e qualquer coisa que trouxesse interpretações divergentes foi deixada de fora. Assim, a Bíblia Etíope seguiu um caminho próprio, longe dos debates e reformas que moldaram as Bíblias mais populares no Ocidente. Por trás dessa exclusão, havia muito mais do que simples escolhas religiosas. A política estava profundamente envolvida. Nos primeiros séculos do cristianismo, com o Império Romano adotando a nova fé, havia um desejo claro de controlar a mensagem e unificar a religião. Textos que não se alinhavam com a narrativa oficial eram excluídos para manter a unidade e o controle. Nesse contexto, a Bíblia Etíope ficou à margem. Enquanto o cristianismo se moldava sob a influência de Roma, a fé na Etiópia seguia um caminho próprio. A cristianização oficial do país ocorreu no século IV, mas tradições cristãs já estavam presentes muito antes. Por isso, a Bíblia Etíope conseguiu preservar esses textos alternativos que, em outros lugares, foram descartados. Roma, por outro lado, via esses textos como uma ameaça potencial. A fragmentação da fé poderia levar a questionamentos perigosos. Portanto, o controle da narrativa bíblica tornou-se fundamental. Dessa forma, muitos dos textos da Bíblia Etíope ficaram fora do alcance dos cristãos no restante do mundo. Líderes religiosos e políticos da época decidiram quais livros seriam considerados divinos e quais seriam rotulados como perigosos, deixando a Bíblia Etíope de fora das grandes decisões que moldaram o cristianismo ocidental. Assim, o poder político influenciou muito mais do que apenas questões espirituais. Além das questões políticas, havia também uma barreira linguística que isolava ainda mais a Bíblia Etíope do resto do mundo. Enquanto a maioria das traduções da Bíblia ocidental eram feitas em latim ou grego, a Bíblia Etíope foi escrita em Ge'ez, uma língua antiga e sagrada usada exclusivamente na Etiópia. O fato de a Bíblia estar em Ge'ez fez com que poucas pessoas fora da Etiópia tivessem acesso ou entendessem o que estava escrito. Diferente do latim, que dominava a Europa, ou do grego amplamente conhecido no mundo mediterrâneo, o Ge'ez era completamente desconhecido fora de sua região. Isso significava que, mesmo se alguém quisesse incluir esses textos no cristianismo ocidental, seria extremamente difícil pela falta de traduções acessíveis. Essa barreira linguística não era apenas uma questão de compreensão. O Ge'ez carregava toda uma tradição, uma forma de ver o mundo diferente do cristianismo ocidental. Esses textos, que poderiam ter mudado muito do que conhecemos como Bíblia, permaneceram restritos ao território etíope,
intocados por séculos. Enquanto o mundo debatia teologia e criava novas traduções e interpretações, esses livros ficaram como um segredo guardado por uma língua que poucos fora da Etiópia entendiam. Curiosamente, enquanto a Europa e outras regiões do mundo se esforçavam para uniformizar suas crenças, a Etiópia preservava uma tradição cristã própria, com textos e ensinamentos que não se alinhavam com o que era considerado aceitável no Ocidente. Essa separação não ocorreu apenas por causa da distância geográfica ou política, mas também por essa barreira cultural representada pelo GES. Mesmo quando estudiosos começaram a se interessar por esses textos muito tempo depois, a falta de traduções continuou sendo um problema. Até o início do século XX, muitos dos livros da Bíblia etíope sequer haviam sido traduzidos para outras línguas. O resultado disso foi que, durante séculos, o mundo cristão ocidental praticamente ignorou a existência desses textos. A Bíblia etíope não foi apenas banida por motivos políticos e teológicos, mas também obscurecida pelo simples fato de que poucos podiam lê-la. Essa combinação de fatores criou uma espécie de muro invisível entre esses textos e o resto do mundo cristão. Além das questões políticas e linguísticas, o conteúdo da Bíblia etíope também afastou esse texto das demais versões. Livros como o de Enoque e os Jubileus trazem narrativas e interpretações que causaram desconforto entre os líderes religiosos ocidentais. O livro de Enoque, por exemplo, descreve anjos que se rebelaram, desceram à terra e ensinaram segredos proibidos aos humanos. Esses anjos desafiaram a ordem divina, e suas ações resultaram em punições severas, tanto para eles quanto para os humanos envolvidos. Essas descrições entravam em choque com a visão ortodoxa do cristianismo ocidental, que buscava uma narrativa mais coesa e controlada. Outro exemplo é o livro dos Jubileus, que oferece uma cronologia diferente do mundo desde a criação até o tempo de Moisés, reorganizando eventos bíblicos de maneira única. Isso poderia gerar dúvidas e debates entre os fiéis, caso fosse amplamente divulgado. No final, o que era divergente foi deixado de fora para evitar complicações. Durante os primeiros séculos do cristianismo, havia uma preocupação em manter uma doutrina unificada, sem espaço para divergências que pudessem dividir a fé. Textos como esses, que apresentavam versões diferentes de eventos e figuras sagradas, eram vistos como ameaças. Permitir que esses livros fossem lidos e interpretados livremente poderia criar fissuras no controle que a Igreja exercia sobre a narrativa religiosa. Esses textos não eram considerados hereges, mas ofereciam uma visão da espiritualidade que não se encaixava nos interesses políticos e religiosos da época. Ao longo dos séculos, isso fez com que os livros fossem esquecidos ou ignorados pelo mundo cristão. Eles não apenas apresentavam histórias diferentes, mas também questionavam o controle da Igreja sobre o que era considerado sagrado. O controle sobre o que deveria ser lido e seguido pelos cristãos moldou o cristianismo ocidental como o conhecemos. A Bíblia etíope, com suas histórias e textos alternativos, ficou à margem desse processo, preservando uma visão do cristianismo que muitos sequer sabiam que existia. Apesar de todo esse isolamento, a Bíblia etíope sobreviveu, e agora estudiosos estão redescobrindo seus mistérios, revelando uma parte esquecida do cristianismo. Curioso para saber o que mais foi ocultado da história? Deixe suas impressões nos comentários e se inscreva para mais segredos históricos.